Tem 7 coisas que tu tá fazendo que estão acabando com a tua saúde mental ou vão acabar te levando pra terapia, tomando um remédio, ficando doidão. E o mais incrível é que eu devo ser louco, porque eu faço esses vídeos aqui pra tu não acabar dentro do consultório, pirando o cabeção ou tentando te fazer, digamos assim, uma profilaxia pra tu não precisar de mim. Legal, né? Olha, tu já teve aquela sensação de que, sei lá, chega domingo de noite, meu Deus do céu, que coceira no meu olho. Começa o vídeo, começa a me dar uma coceira aqui da rinite. Aquela sensação, domingo de noite, por exemplo, cara, nossa, amanhã já é segunda. Nossa, mas que coisa, que vida. Não sei o que que eu faço da vida. Não sei o que que eu quero da minha vida. Não sei pra onde eu tô indo. Minha vida tá sendo só beber, cair e levantar aqui, mas que porcaria. Nesse vídeo de hoje eu quero te falar esses 7 hábitos que provavelmente tu tá fazendo, tu tá incorporando na tua vida, pelo menos algum deles, tu vai dizer assim, caraca, sou eu, mano. Diego, sou eu. Sou eu e o que que eu faço? Aí eu vou te dizer o que que tu tem que fazer. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou te dizer o que que tem que fazer. Olha, é, se tu te sente assim, puxa, caraca, Diego, me vem uma culpa no meu peito. Eu me sinto meio culpado, fica que a vida tá meio que assim, a vida tá, sabe? Você não tá olhando o vídeo, você tá só ouvindo. Olha pra tela do celular agora, da televisão, do computador. Olha, aquela vida meio, sabe? Sim? Sabe quando tá vivendo a vida? Que merda, né? Tá vivendo desse jeito. Olha, é uma certa apatia. Cara, olha, não é frescura, não é falta de caráter, não é drama, tá? Fica tranquilo, eu tô botando pano quente aqui pra ti. Porque se é drama, se é falta de caráter, se é, puta, se é frescura, não tem muito o que tu fazer. Aí tu é fresco, vai morrer assim. Mas tem o que tu fazer. Porque é responsabilidade tua, tem como a gente começar a mudar isso aqui. São algumas jaulas que a gente mesmo se coloca, a gente tranca, mas a chave tá no nosso bolso e tá aqui nesse vídeo. Se tu já tá gostando desse vídeo, já curte aqui que é importante, já bota o dedinho ali no inscrever-se nesse canal, que é importante para mim, para ti, para nós todos, ok? Cara, primeiro hábito que dá um problema na nossa vida, viver no impulso. Impulsividade. Ai, Diego, é isso, é minha vida, eu sou impulsivo, é para mim. É isso aí mesmo, tô falando contigo mesmo, impulsividade. Sabe aquela sensação de que tá sempre correndo atrás do próprio rabo, tá sempre apagando incêndio, sei lá, o celular tá aqui gravando, né? O celular apita aqui, dizendo, nossa, meu Deus, tem que responder, sei lá, meu chefe pede alguma coisa, caraca, tem ligeiro, ligeiro, tem, não sei, sim, sem, não digo sim, sem nem pensar, eu tô sempre assim, conduzindo a minha vida na adrenalina pura, né, porque, puxa, isso me dá uma sensação de produtividade também, me dá esse shot de prazer instantâneo que eu pulo de cabeça, digo, vou no impulso, quando a coisa acontece, o problema é que depois eu me arrependo. O problema é que eu tô sempre nesse impulso brabo e, claro, tem um ganho secundário, né? Eu gosto sempre que tu vejas que tu não é um imbecil. Presta atenção aqui, tu não é um imbecil. Todas as coisas que tu fazes tem um negócio que se chama ganho secundário. Tu pode estar fazendo uma bosta gigante, vai ter um ganho secundário por trás disso. Às vezes é importante nós vermos, porque qual é o ganho secundário de ver no impulso? Cara, produtividade. A vida é dinâmica, a vida vai. Tô sempre fazendo, Diego, a coisa anda e tal. E eu digo sim, e vai, e fica um ciclo de que eu tô sempre correndo atrás do movimento, movimento. Eu tenho a sensação de que eu tô batendo os braços. Tô batendo os braços, não tô indo pra lugar nenhum. Né? Tem que estar na água lá, só jogando água para cima. Esse é um problema da pessoa que vive no impulso. Porque até quando tu para, tu fica tão acostumado à adrenalina, cortisol, e aí tu passa depois a interpretar qualquer pausa como ineficiência. Diego, ai, eu sou assim mesmo, eu não posso parar que eu já sinto que eu tô inútil, eu sou uma pessoa inútil. Calma, 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 sossega, sossega aqui, cadê minhas anotações? Tá aqui, ó. Porque o que acontece? Tu fica tomando essas decisões da impulsividade, muitas vezes são umas decisões merda que tu toma. E aí tu te arrepende, aí tu cai num vídeo desse aqui te preocupando com a tua saúde mental do caraca, tô quase mal na foto aqui. Ó, vamos lá. Pensa assim, o meu WhatsApp, ele me domina completamente, ele sempre essa coisa chamando e tal, né?
Frases como depois eu vejo, vira um mantra teu de algum modo. 3, tu tem dificuldade em priorizar, tudo é muito importante. Se tudo é importante, nada é importante. Se tudo é muito importante, nada é importante, às vezes as coisas estouram aonde eu menos queria. Porque se tudo é importante, tô aqui nessa impulsividade braba, né? Esse é o problema, não tem relevo na vida do impulsivo, né? Não tem relevo nenhum. Ah, isso aqui é menos importante. Por quê? Se tudo é importante, tudo eu tenho que fazer agora, tudo essa... E aí parece que eu tô sempre um passo atrás e não à frente. Essa parada sempre super estimulada é como se eu tivesse sempre sistema límbico aqui, né? O sistema de emoções, de sobrevivência, sempre no talo. E eu nunca trago para o córtex pré-frontal, planejamento, razão, nunca vem para cá. Eu não paro. Sempre fica assim, super ativado. Por isso que nem bicho, no final das contas. Piloto automático o tempo todo. A solução é simples. E mais uma vez, vai ser aquelas soluções simples que tu não vai fazer porque é muito simples. E na verdade era para eu dizer assim: amarra uma fita num negócio no topo do Himalaia e aí tua vida vai mudar, né? Você tem que falar uns negócios meio placebo, assim, muito difícil, que aí às vezes as pessoas fazem. Mas antes de responder, antes de tomar uma decisão, experimenta respirar, cara. Respira, cara. 4 por 4 por 4. Você respira 4. Só 4. Pronto, cara. Respirei de boa, tranquilo. Por quê? É nisso, é sério mesmo. Porque eu ativo aqui o meu sistema parasimpático e aí eu saio do modo de luta ou fuga e eu consigo ativar o meu córtex pré-frontal. Isso aqui não é sobre respiração, é sobre tu saber usar bem o teu cérebro. E olha que legal, isso tem um nome: imprudência. O impulsivo, na verdade, ele é uma pessoa imprudente, que ele precisa, portanto, de uma virtude clara, que é a virtude da prudência, que é ter os meios, saber dispor dos meios, ter uma razão para fazer as coisas ali, né? Saber dispor dos recursos do modo mais adequado, no timing certo, na hora certa, com as coisas certas, do modo certo, para ter uma conversa na hora certa, do jeito certo. Olha, é isso, o impulsivo ele não tem esse controle. Respira, cara. É bobo, mas vai dar certo. Segundo hábito, jogar sujo social. Sabe o jeitinho? Isso aqui é uma outra coisa que destrói a pessoa. O jeitinho brasileiro, aqueles pequenos atalhinhos. Ah, aqui tem uma furadinha de fila que eu vou fazer, aquela promessa que eu sei que eu não vou cumprir, mas eu vou falar, uma pequena mentirinha aqui, eu vou pegar um crédito por uma ideia que não foi minha, etc. Pequenas transgressões, meu filhinho, minha filhinha, pequenas mentirinhas, meu filhinho, minha filhinha, que fazem tu acabar te relacionando muito mais com o mundo das ideias do que com a própria realidade. E o problema é que às vezes tu acredita nas próprias mentiras que tu contou, e como dizia Igor Caruso, o que eu já falei várias vezes aqui, que ele vai dizer que a neurose é fruto da repressão da consciência moral. E aí, por isso que tu fica neurótico, tu fica doido. Porque olha só, quando a gente age de modo desonesto, o que acontece? Registra uma dissonância cognitiva. Né? É como se fosse assim, cara, eu vi na realidade uma coisa, mas na minha cabeça eu contei outra. Só que a memória não sabe distinguir o que é verdade do que é mentira. Aí sabe aquelas coisas quando tu te perde na própria mentira, tu já nem sabe mais o que é verdade do que é mentira? Pois é, e vira um hábito, viu? Mentira é um hábito. Então, quanto mais rápido tu parar de jogar sujo, tu parar de mentir, tu interromper isso aí, melhor. Diego, como é que eu posso fazer para remediar se é um hábito e eu não consigo largar? Coloca uma punição. Toda vez que tu colocar um atalho, que eu já estou te dando a dica para isso. Toda vez que tu procurar um atalhozinho, bota uma reparação. Eu menti para alguém, eu tenho que ir lá falar a verdade. Eu tenho que, sei lá, eu peguei crédito por uma coisa que não fui eu que fiz, mas eu quis parecer bom, eu vou lá dizer que não fui eu que fiz. Eu vou me expor, eu vou atribuir um condicionamento negativo a essa porcaria que eu fiz. Olha que legal. Eu estou remediando injustiça, portanto, que esse é o nome, né? O jogo sujo, o jeitinho, a mentira. Mentira é uma injustiça que eu faço. Como é que eu remedio isso com justiça? Como é que a justiça dá aquilo que é devido? Reparação, portanto. Então, número um, nós estamos falando do impulsivo, que na verdade é o imprudente. Número dois, nós estamos falando do mentiroso, esse que joga sujo, que é o injusto, no final das contas. Remedia com a justiça, claro. Então, o que isso aqui acaba gerando?
Até melhora a confiança social, querendo ou não. Porque quando a gente está num mundo injusto, onde a injustiça paira, o tecido social ele vai para o espaço, né? Porque as pessoas não confiam mais uma na outra. Sempre tem aquela coisa, farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Beleza, ok. Terceiro hábito problemático aqui, qual é? O falso perfeccionismo, no final das contas. Que gera muito, assim, de fugir da realidade. Que vai muito dessa coisa de disfarçar, de não aguentar, de não conseguir levar, de conseguir permanecer de. Tá complicado, eu sei, vou melhorar. De permanecer de pé perante a realidade. Na prática, é uma fuga. Eu nunca termino nada, né? Esse falso perfeccionismo, por exemplo. Eu guardo aquele projeto na gaveta porque nunca tá bom o suficiente. O medo de errar, o medo da crítica, o medo da reprovação. Eu acabo usando isso de armadura que acaba sendo tão pesada que me paralisa, né? O medo de errar, o medo da crítica, ele me blinda do erro e da crítica. Só que essa armadura, ela é muito pesada para mim. Essa é uma armadura muito pesada de carregar que ela te crava no chão e tu fica sem se mexer no final das contas, né? Essa perfeição inimaginável que eu procuro, na verdade, é só uma procrastinação disfarçada de quê? De excelência, não tem nada a ver com isso, né? O medo do fracasso, então, ele é essa coisa que nos inibe pra caramba. E olha que legal, quando eu adio as coisas, também é um outro hábito. Essa mania de ficar adiando, essa mania de ficar jogando pra frente, na procura de um ideal, na procura de uma coisa que vai ser melhor aprovada pelo meio, pelos outros, que vão olhar bonito, que vai ter mais prestígio, coisa e tal. Vira um hábito muito ruim, porque no final das contas, meu cérebro, eu aprendo, né, de que não agir é mais seguro do que arriscar. Lembra do vídeo lá da ciência de ser odiado para ser amado? Tá na mesma ótica, ou seja, eu não arrisco, a tarefa acaba crescendo na minha mente, ela acaba virando muito monstruosa. Tem um outro vídeo que eu falei aqui sobre procrastinação e gravidez também, né? São ideias que eu acabo gestando muito tempo na minha cabeça e elas ficam grandes demais e aí eu não consigo parir, né? No buraco aqui da minha vagina mental de parir ideias é muito pequeno para a ideia que eu acabei, bicho monstruoso. Nossa, no vídeo que eu fiz sobre gravidez e procrastinação não ficou tão feio de falar. Acho que eu falei mais bonito. Solução para isso, que no final dos contos é uma falta de fortaleza, é uma é uma pusilanimidade, uma covardia no final das contas, de agir, né? A solução é a fortaleza. A solução é o quê? Cortar em microtarefas. A solução é melhor feito do que perfeito. Faz isso aí. A solução é o MVP. O que que é o mínimo produto viável para eu fazer isso aqui? Bom o suficiente. Good enough. Né? O que que é good enough? Bom o suficiente para fazer. Feito é melhor que perfeito. Um projeto entregue, cagado, é aprendizado. Um projeto perfeito e não entregue é nada. É masturbação mental barra arrependimento. Tá? Então, vamos pro próximo hábito, hábito 4. Tamo em tempo aqui ainda, ótimo. Eu estou tentando acelerar aqui, os vídeos estão ficando muito compridos. Vamos lá. Hábito 4. Viver sem freio. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Que é isso, Michael Douglas? É o só mais um. É o viver sem freio. É o vamos lá, vamos se permitir viver o extraordinário. A vida YOLO, you only live once. Vamos viver, olha. Sabe aquele pensamento de só mais um episódio dessa série aqui, e aí já são 3 horas da manhã e tu tem que trabalhar amanhã e tá bem louco, ou só mais um docinho, só mais um negrinho, que a gente fala aqui, brigadeiro, né? No Rio Grande do Sul a gente chama de negrinho. Só mais 5 minutinhos aqui rolando feed, Reels, aí já passou meia hora, preso no TikTok, preso no Shorts, preso nessas viagens da maionese. O nome disso é intemperança, falta de limite. Rouba teu sono, detona teu foco, detona tua vida, acaba com teu dia, acaba com tudo, destrói. Tu fica numa montanha russa emocional no final das contas, porque tu fica. Olha, o nosso cérebro, de novo, vou trazer ele aqui, ele adora recompensa fácil e rápida. Açúcar, tela, compras, sexo, masturbação, pornografia. E fica viciado nessas doses de prazer barata. E claro, tudo aquilo que é bom custa. E a gente deixa de lado a dimensão do sacrifício, né? Olha que legal isso aqui, né? O custo oculto, no final das contas, é sono ruim, uma dificuldade crônica de concentrar, de variações de bruscas de humor. Isso aqui é a intemperância, no final das contas.
É a falta de tempero, tudo tá muito salgado, tá muito é isso, né? Muito salgado, muito doce, muito amargo, coisa e tal. Eu gero um sistema, eu cago completamente meu sistema de recompensa com isso. Eu cago. É o que o pessoal vai falar de jejum de dopamina para tentar resetar o cérebro e coisa e tal. Só que isso detona de novo essa capacidade de autonomia e de controle do córtex pré-frontal. Aqui eu estou sempre dominado pelos meus desejos. Diego, o que que eu faço? Então, muito simples, é para usar uma técnica. É... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Deixa eu ver nas minhas anotações. Tinha uma que era muito boa, eu acho que é essa aqui mesmo que eu tinha colocado. Cara, quando tu perceber isso aí, não assim, olha, eu vou regular um excesso na minha vida. Poxa, quando, sei lá, tô com vontade de comer um docinho. É isso mesmo, que nem do cigarro. Como é que a gente fala para o cara que quer parar de fumar? Para isso tudo aqui funciona, tá? No feed, coisa e tal. Nossa, Diego, eu tenho um desejo incontrolável de um docinho, eu tenho um desejo incontrolável ah, de ficar aqui mais um pouco no feed, bem louco. O que que tu fazes? Que nem faz com um cara viciado em cigarro que quer parar. Adia por 10 minutos. Que eu consigo adiar por 10 minutos, aí tu vai jogando 10 minutos. Esse é o tipo de coisa que tem que procrastinar, porque ninguém fala de procrastinar essas coisas. É isso mesmo, intencionalmente. Não, daqui 10 minutos eu como esse docinho. Daqui 10 minutos eu pego o celular ali e vou mexer no celular um pouquinho. Né? Ou seja, eu insiro um atraso de 10 minutos. Eu insiro um atraso condicionado, intencional. Aí realmente parece que eu tô no controle, né? Nossa, Diego, mas eu não controlo esse desejo. Mas tu consegue controlar 3 minutos. Consegue deixar 3 minutos depois? Consegue adiar isso? 3 minutinhos, 4, 5, 10, 20, 30, uma hora, um dia, uma semana. E vai jogando pra frente. Sabe aquela coisa, só por hoje não? Né? Só por hoje não. Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje não. É tipo isso. Funciona. Por quê? A gente está treinando a virtude da temperança, no final das contas, né? E está combatendo isso. Legal, maravilha, que ótimo. Já estamos no hábito 4, vamos para o hábito 5. O que que é o hábito 5? Muito ruim. O cinismo. Ser cínico. Sabe aquela pessoa, e às vezes pode ser tu, que zomba, fica zombando de quem tem esperança, que faz piada com quem é otimista, com quem acredita que as coisas vão dar certo. Tudo isso se faz. Por que as pessoas fazem isso? Por que que tu fazes isso, se é o teu caso? Com medo de decepcionar, né? É aquele premeditatio malorum que os estoicos falam, né? De premeditar o pior cenário possível, etc. E aí tu te torna meio cínico, meio irônico, meio que para te proteger dos piores cenários, né? Uma pessoa meio traumatizada, pode ser até, né? Então tu és uma pessoa meio traumatizada com a vida, só que por dentro fica um vazio, né? Fica um buraco negro. Que coisa horrível. Tu te desconecta de qualquer coisa que possa te dar um risco de te machucar. E aí a vida fica, né? Lembra que eu falei? Fica, meh, né? Tu te torna, tipo, esperto demais para te comprometer com qualquer coisa que vai exigir vulnerabilidade. Isso te gera uma desconexão com a realidade. Tu começa a viver numa bolha, num mundo muito próprio teu. Esse cinismo, no final das contas, ele protege o teu ego. Bom, tu não vai ser corno, tu não vai sofrer, tu não vai ser demitido, tu não vai. Tudo isso, né? Protege esse ego. Só que o custo disso é tu te desconectar da realidade. Tu fica só contigo mesmo. Tu evita a dor, mas tu acaba evitando também o propósito e o sentido de vida. Triste, né? Triste isso aqui. Vira um cansaço existencial, uma depressão existencial, uma neurose existencial, no fim das contas. Ao invés de tu ficar ruminando, e eis aqui a solução para ti, presta atenção aqui no hábito 5 que a gente vai falar agora, ao invés de te perguntar qual é o sentido disso tudo, te pergunta assim, que pequeno gesto que eu posso fazer hoje que vai dar sentido? Pode ser 3 coisas que eu faço ainda com vontade, que eu não sou cínico. Caramba, sei lá, ler um livro, cuidar de uma planta. Tem meus abacates lá na sala, inclusive, eu tô cuidando. Gosto muito de cuidar deles e minhas orquídeas, que aliás acho que hoje chega meus adubos para ela, né? Faz isso, cara. Te compromete em fazer. A gente pode chamar isso também na TCC de ativação comportamental. Faz essa coisa, cara. Assim, pô, isso aqui sempre me dá um bem, cara. Isso aqui realmente dá um bem mesmo. Faz isso, lista essas 3 coisas e procura fazer todos os dias. Porque tu ensina
a ti mesmo que é possível tu engajar de novo e encontrar um certo propósito, né? É tipo assim, a vida acende uma luz de novo. Não tá tudo muito escuro. Conversar com um amigo, fazer alguma coisa que tu saia de ti também, né? Que tu não fique só vivendo pra ti, tá? Vamos lá. Hábito 6 então. Aí beleza, tem esse que é o irônico, né? Esse que é o cínico. Aí o hábito 6 também é parecido, que é tipo o profeta do desastre. Que ele só não fica zombando dos outros, mas é aquela pessoa que se pega assim completamente neurótica, sempre pensando o cenário merda, né? Antes de tentar, eu já estou pensando o pior cenário possível, etc. Também para fugir da frustração. E aí eu não chamo isso de pessimismo, não, Diego. Eu chamo isso de realismo. Ué, eu estou sendo realista. Só que na verdade isso é só um pessimismo que também paralisa. Tu percebe que muitas dessas coisas gera paralisia. A gente tá, se tu é malandro, se tu é esperta, se tu tá ligado aqui no que a gente está conversando, são hábitos que paralisam e hábitos que geram movimento. Os hábitos que geram movimento, em geral, eles favorecem a tua saúde mental, exceto aquele da maluquice do impulso, né? E aqueles, acho que é o único. Todos os demais são hábitos que te geram movimento e todos aqueles que paralisam são ruins. Certo? Porque se bem até o da impulsividade também paralisa, né? Porque tu fica lá ruminando, porra, caralho, o que que eu fiz? Oh, tu fica parado, né? Ruminando aquilo depois. Então também dá pra pegar nesse modo. Ser o profeta do desastre, então. Hábito 6, vamos lá. Tu acaba entrando sempre nesse modo de alerta constante, sempre esperando o pior. Isso esgota, cara. Isso esgota. E eu te digo, esse pessimismo crônico, no final das contas, tu tá sempre naquela análise paralítica, tu vira um paralítico na vida. Sempre sempre acaba gerando muita desistência precoce. Sabe aquele meme, não sei se tu já viu, que o cara tá assim, uns continuaram e aí o cara tá fazendo um tunelzinho com uma picareta e chegou muito perto de chegar onde tinha os diamantes e tal. Ou o famoso morrer na praia, né? Foda-se essa imagem que eu tô falando agora, geralmente é de meme, não sei, não soube descrever direito. O que que tu pode fazer se tu é essa pessoa neurótica barra pessimista? Pega o cenário ruim que tu tá imaginando e inverte. Porque muitas vezes a porcentagem para poder chegar nesse cenário muito ruim é a mesma porcentagem de dar um cenário muito bom. É a mesma chance. Tu tem que dar muita sorte para cair nesse cenário ruim e muita sorte para dar um cenário muito bom. No meio termo vai estar um cenário realista. Então tu pega esses dois de baliza, o melhor e o pior, vai ser alguma coisa entre um e outro. Claro, tem a mesma chance, né? E lista evidências, duas evidências que sustentem esse cenário. Olha, isso aqui vai dar errado por causa disso e por causa daquilo. Com certeza, eu posso assegurar isso sob juramento? Não, Diego, eu não posso. Então, pelo amor de Deus, né? Por que tu tá cogitando que isso... Eu sempre digo assim, Diego, isso aqui tem uma grande chance de acontecer. Qualquer coisa que é grande chance de acontecer e tu não tá metrificando e tu não sabe me dizer o quão grande é essa chance, olha, grande é relativo, né? Olha, eu tenho 1% de chance de ficar milionário. Parece, sei lá, isso é uma boa chance, né? Eu tenho 1% de chance de ter um câncer. Caraca, perigoso. Não, eu tenho 1% de chance de sentir fome nos próximos 10 minutos. É irrelevante, né? Pô, tá bom. Porra, que exemplo merda, foi mal. Não, mas entendeu o que eu quis dizer, né? Então, assim, tu acaba criando esse plano e tu ensina para ti mesmo também que o futuro não é uma linha reta para o fracasso. Às vezes precisa dar sorte para fracassar. Em geral, seremos medíocres. Porque a mediocridade, o próprio nome diz, né? Meio termo aqui. E às vezes a mediocridade é bom, tá? A mediocridade é geralmente um bom cenário. E a gente abre margem para a gente tentar melhorar isso, né? Um ponto mais, né? Mediocridade mais um. Pô, já é bom, já não é medíocre, já tá melhor. A esperança nos traz isso, né? Esse é um hábito que nos traz a esperança. É um hábito esse de fazer, né? Esse de resolver. Porque o profeta do desastre é basicamente essa pessoa desesperançosa, desesperada. Por último, mas não menos importante, o amor transacional. Como assim o amor transacional? O amor transacional, ele é nada mais nada menos do que aquela pessoa que sempre faz, por exemplo, vou lá e eu faço um favor para alguém. Eu dou um carinho para alguém, mas no fundo eu tô esperando algo em troca. Diego, não é sempre assim. Altruísmo e egoísmo, isso não existe. Eu li Ayn Rand e vi que não... Calma lá, né? Tu faz essa planilha mental, assim, olha, eu dei mais do que recebi, dá lá ele. É. Essa mentalidade, no final das contas, de ficar pensando, eu dei mais do que recebi, eu dei mais do que recebi,
transforma vínculos, no final das contas, em negociações. Tudo vira uma transação comercial. Que merda, cara. Se tudo vira uma transação comercial, tudo é útil. Eu tampouco perco tempo com as pessoas, né? Porque todo o meu tempo ele é útil. Eu falo isso num vídeo sobre vínculo aqui também, porque assim, então, eu tô sempre investindo em alguma coisa. E eu tô sempre nessa necessidade de controle, de validação. E aí o que acontece? Quando essa expectativa não é atendida, a decepção vira ressentimento, no final das contas, e aí eu me fecho. E aí eu não me conecto com mais ninguém. Porque, caraca, meus vínculos não são genuínos. Por quê? Porque eu sempre tenho terceiras intenções. Isso é um problema. O que que eu posso te dizer para tu resolver? Isso aqui é um dos mais difíceis de resolver. Cara, faz um favor para alguém desconhecido, que tu não vai ter a menor possibilidade de um retorno direto. Faz uma doação para algum lugar, que sem falar que tu doou. Ajuda um desconhecido na rua, abre a porta para alguém do carro, do restaurante. Elogia um estranho, sinceramente. Isso ajuda porque tu não vai ter nada em troca. Não são pessoas que estão no teu meio. Isso é um puta, esse aqui é um baita hábito para se ter, né? Ajudar pessoas que não estão. É uma caixa registradora interna que no final das contas tu desliga. E isso te reconecta com um certo prazer puro e simples de se entregar. Porque no final das contas é isso, né? Eu vejo uma completa conexão de falta de saúde mental com o egoísmo. Claro, às vezes a pessoa o egoísmo ele vem no sentimento de autopreservação, por trauma e etc. Claro, mas tá associado. Tu te doar. E tem muita gente que se doa, tem muita pessoa altruísta que na verdade está se doando, mas é só um mecanismo de, nossa, mas eu quero ser visto, porque eu quero ser visto como aquela pessoa que se doa, eu quero ser visto. Tem validação ainda assim, né? Eu tô esperando alguma coisa em troca. Eu sou a pessoa que ajuda os outros. Cara, só ajuda, velho. Só ajuda porque te dá, né? E aí é até bom que tu não receba nada em troca. Acho que foi Madre Teresa de Calcutá, né? Que ia lá buscar comida na feira, né? Depois que acabava a feira para os pobres. Sempre lá pedia, etc. E aí disse que um feirante uma vez olhou e falou assim: porra, essa freira chata do cacete e tal. Não sei. A freira na feira, né? A freira na feira. Foi mal. E aí chegou lá e aí ela estendeu a mão e disse assim: dê para os pobres, por favor. E aí esse feirante foi lá e cuspiu na mão dela e ela faz assim: esse é para mim. Agora dê para os pobres. Porra, bonito isso, né, cara? Vai ser para mim, o cuspe é para mim. Mas, olha, eu quero me dar, eu quero me doar, eu quero ajudar. Se doa, deixa de ser arrombado, ser útil, deixa rastro no final das contas. Se tu gostou, então vamos fazer só uma recapitulação rápida. Eu tenho aqui, ó, vamos lá. Número um, a impulsividade, viver no impulso. Corta isso aí, pelo amor de Deus. Cara, respira, velho. Respira. Número dois, jogo sujo, o jeitinho, a mentira no final das contas, velho. Faz a reparação, faz o jogo do reparo. Fez o jeitinho, repara. Passa um papelão mesmo. Vai passar vergonha, azar o teu. Número três, o perfeccionismo, né? O desviozinho, esse medo que te paralisa, que de errar. MVP, que é melhor feito do que perfeito. Melhor um projeto entregue, cagado, que vira aprendizado. Ó, até rimou, bonito. Não, não rimou não. Cagado, aprendizado. Rimou sim. Hábito 4, viver sem freio, essa impulsividade do viver sem freio, do mais um docinho, só mais 5 minutos, etc. Cara, coloca intencionalmente essa essa procrastinação intencional. Daqui 10 minutos eu faço. Daqui 10 minutos eu como docinho. 5, o cinismo bonitinho. Ah, ela tem esperança pensando legal das coisas. Olha lá, ele acha que vai dar certo. Ah, eu sou muito esperto. Eu não consigo me comprar. Porra, né? Corta isso aí. O que que tu vai fazer? Olha, o que gesto que eu posso fazer para recuperar a esperança na humanidade, né? Essa fé na humanidade no final das contas? Faz um ato bom, lista 3 coisas que tu tem vontade de fazer ali. 6, profeta do desastre. Cara, pensa o contrário. Se tu é capaz de pensar o pior cenário possível, pensa o melhor cenário possível. E percebe que os dois têm a mesma chance de acontecer praticamente. Lista evidências para cada um. 7, o amor transacional. Esse amor que sempre vira uma negociação fria, brava. O que que tu faz? Faz o amor, faz uma caridade para quem não tem como te recompensar mesmo, de modo algum. Tipo assim, só tu sabe que tu fez aquilo. Esse é top. Se tu gostou disso, se tu quer que aprofunde algum mais, comenta aqui embaixo. Seja numa solução, seja num desses hábitos que dá problema. Comenta aqui embaixo, tá bom? Curte esse vídeo, te inscreve no canal. Por hoje é só. Fiquem com Deus, não façam nada que não faria e até a próxima. Tchau, tchau.